Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas, bem-vindos para mais uma aula de matemática. Mas antes, de olho aí no nosso entretenimento. Continuando no conteúdo de polinômios, equações polinomiais, nós nessa aula de hoje vamos dar uma olhada na multiplicidade de uma raiz. Professor, o que é essa tal de multiplicidade? Vamos ver aqui então. Bom, toda equação polinomial de grau n, ou seja, grau 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ele admite exatamente n raízes. Por exemplo, polinômio de 1 grau possui uma raiz. Polinômio de grau 2 possui duas raízes. Polinômio de grau 3 possui três raízes. Polinômio de grau 4 possui quatro raízes e assim por diante. Entre essas n raízes possíveis, nós podemos ter valores repetidos. Lembra que uma raiz ela pode se repetir, né, algumas vezes dentro de um polinômio. Isto é, um mesmo número r pode corresponder a m raízes. Professor, não entendi. Vamos dar um exemplo então aqui, ó. Digamos que eu tenha esta equação do segundo grau, um polinômio do segundo grau, x² menos 6x mais 9. Nós sabemos que esse polinômio de segundo grau, ele apresenta duas raízes. Essas duas raízes, elas podem ser diferentes ou elas podem ser iguais. Bom, se elas são diferentes, significa que elas possuem multiplicidade 1. Se elas são iguais e ela se repete a determinada quantidade de vezes, significa que ela terá multiplicidade 2. Olha só aqui então. Qual é a multiplicidade de uma raiz neste polinômio? Se você resolver este polinômio, você vai encontrar como resposta duas raízes iguais. Nesse caso, será o número 3. O número 3 é raiz duas vezes dessa equação. Se você substituir o 3, você vai substituir o 3 mais uma vez e você vai ver que só o número 3 vai zerar, mas nenhum outro número zera esse polinômio. Bom, olha aqui, ó. Se eu decompor esse polinômio em fatores, repara aqui, ó, o número 3 está sendo raiz duas vezes. Bom, eu posso transformar esta notação de x menos 3 vezes x menos 3 em uma notação apenas de x menos 3 ao quadrado, porque ele está se repetindo duas vezes, ó. E na nossa notação de fatores, né, como nós temos uma multiplicação, eu posso escrever dessa forma. Mas espera aí, quantas vezes o número 3 está sendo repetido dentro desse polinômio? Duas vezes. Isto significa que o número 3 é raiz duas vezes desta equação, desse polinômio. Podemos dizer então que o número 3 é raiz dupla da equação, ou a raiz 3 tem multiplicidade 2. É isso dizer a multiplicidade de uma raiz. É dizer quantas vezes uma dada raiz se repete. É isso. Se a raiz só se repetir uma vez, ela tem multiplicidade 1. Se a raiz se repete duas vezes, ela tem multiplicidade 2. Se a raiz se repete três vezes, a raiz tem multiplicidade 3. E assim por diante. Vamos a mais um exemplo. Na equação x² menos 3x² mais 3x menos 1 igual a zero, nesta equação nós temos um polinômio de terceiro grau. Isso quer dizer o quê? Que esse polinômio possui três raízes. Se você desenvolver, né, pelo esquema de Briot-Ruffini e encontrar todas as raízes desse polinômio, tanto é que ele diz aqui, ó, sabendo que o número 1 é raiz de multiplicidade 3, você vai encontrar o seguinte resultado. Você vai encontrar para este polinômio, se você decompor ele em fatores, vai ficar x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Ele está se repetindo três vezes. Por isso que eu coloquei aqui, ó, x menos 1 elevado ao cubo. O que isso quer dizer? Que 1 é raiz três vezes deste polinômio. Somente o 1 é raiz. E como ele possui três raízes, então o 1 se repete três vezes. Neste caso, a raiz 1 tem multiplicidade 3. E assim por diante. Digamos lá que num polinômio de grau 4, né, eu tenha quatro raízes. Professor, pode ser que dessas quatro raízes, três delas sejam iguais e uma diferente? Sim, posso.
Aí essas três raízes que têm o mesmo resultado, elas teriam uma mesma multiplicidade, que é a multiplicidade 3. Professor, se eu tivesse um polinômio de sexto grau e, sei lá, tivesse 4 raízes iguais e 2 delas diferentes, ou 2 delas iguais, então essas 4 raízes teriam multiplicidade 4. As outras 2 raízes, se forem iguais, teriam multiplicidade 2 e assim por diante. Então é você bater o olho numa determinada raiz e ver quantas vezes ela se repete. Isso é a multiplicidade de uma raiz. É basicamente isso, só isso. Então agora vocês já podem fazer os exercícios da apostila. Lembrando que é o capítulo 33 do módulo 11. Você já pode fazer os exercícios da página 10, 11 e 12 da sua apostila de capítulo 33. Ficamos por aqui então, essa aula foi bem rápida. Até a próxima e tchau, tchau!